Saudações, pessoal. Meu nome é Luís, para quem não me conhece. Professor supracitado na Mozambique School e, bem especial, monitor a cadeira de Física. E hoje vamos continuar com a resolução do exame de 2020. Na aula passada, no vídeo anterior, resolvemos de 1 até 15 e hoje vamos continuar com 16 até 40. Sobretudo, a questão número 16 vem que nós temos que passar. Então, com isso, quer dizer que vamos começar com a questão número 17. Ok? Sem mais delongas, vamos começar. Questão número 17 diz assim: qual é em nanômetro o comprimento de onda máxima para um corpo negro que foi aquecido a 4000 Kelvin? Então, número 17 pede-nos que nós determinemos o comprimento de onda, sendo que este tal corpo negro foi aquecido até 4000 Kelvin. Então nós já sabemos que a expressão para determinar o comprimento de onda máxima, sendo que nós temos temperatura, é este aqui, que chamamos de equação de lei de quem? De Venn, não é? Lei do Wien. Então, o exercício já dá-nos a constante de Wien. Sobretudo, há exercício em que, para a constante de Wien, nos dão 2, por exemplo, 2,89. Sobretudo, o exercício aqui, em questão, nos dá 3,10 elevado a menos 3. Então, é muito importante primeiro certificar-se da constante, para evitar falhas. Ok. Então, já que o exercício dá 3, só podemos usar realmente o 3, que até nos facilita a resolução do exercício. Então, temos aí 4000, não é? Podemos até escrever em notação científica, 4,10 elevado a menos, 10 elevado a 3. Sendo assim, o que nós precisamos fazer aqui? Nós já sabemos que 1 sobre 4 vai dar 0,25. Sobretudo, tem aquele 1 a multiplicar aqui, tem aquele 3 a multiplicar. Então, vamos multiplicar isto por 3. 3 vezes o 25 vai dar 75. Então, ficamos com 0,75. Então, quer dizer que isto aqui vai dar 0,75, 10 elevado. Este 3 passa para lá. Ele fica o quê? Negativo, não é isso? Sim, fica negativo. Sobretudo, pedem o comprimento em nanômetros. Pede o comprimento em nanômetros. Então aqui vamos ficar com menos 6. Este quando passa vem de novo subtrair ali. É positivo, quando passa vai ficar negativo. Nós já sabemos que o inverso da multiplicação é a divisão. E o inverso da soma é a subtração. Por isso que o 10, o expoente 10 elevado, a potência 10 elevado a 3 está dividido. Quando passa, ele vai passar a multiplicar. E outra coisa, aqui o sinal do expoente é positivo, então quando é passado, quer dizer que estamos a inverter, por isso que lá vai passar a ficar o quê? Negativo, sinal negativo. Com isso, vem subtrair, com isso aqui fica menos 6. Sobretudo, o exercício pede que nós determinemos o comprimento de onda em nanômetro, quer dizer que 1 nano corresponde a 10 elevado a menos 9. Então, menos 9, quando passa para cima, fica positivo. Já falamos de potência. Potência está a dividir, quando passa a multiplicar. E o seu sinal de expoente muda. Se é negativo, muda para positivo. No caso do exercício, era negativo, mudou para positivo. Então, vamos ficar ali com 6 menos, com menos 6 mais 9, que vai dar 3. Agora, isso aqui é a mesma coisa que 75, 10 elevado a menos 2 vezes aquele 3 que sobrou aqui. Então, 3, isso aqui é a mesma coisa que 3 menos 2, que vai dar o quê? 1. Então, em outras palavras, 10 elevado a 1 vai dar 10. Então, fico com 75 vezes 10, que é 750 nanômetros. Isso que vai nos dar o quê? Alternativa C. Então, número 17, a alternativa correta é C. Obrigado. Não vou levar muito tempo, né, na explicação, para o exercício não ser muito longo. Vamos tentar ganhar tempo, para o exercício ser um pouco assim, né? Ok, número 18. Agora vamos passar para a questão número 18. O que diz número 18? Número 18 diz assim: uma fonte emite uma radiação monocromática
cujo comprimento de onda é de 500 nanômetros. O valor da temperatura da radiação emitida por tal fonte é... Reparem que aqui a constante do I já dá um 2,889 10 elevado a menos 3. Portanto, é muito importante certificar-se primeiro da constante para evitar falhas, como eu disse. Sobretudo, o exercício já nos dá o comprimento máximo da onda, não é isso? E pede que nós determinemos o quê? O comprimento, a temperatura em Kelvin. Então, a expressão que nós vamos usar é a mesma. B sobre a temperatura. Sobretudo, já sabemos que isso aqui são inversamente proporcionais. Então, entre eles podem se inverter. Assim, ficando com B sobre comprimento de onda máxima. Mas já deram comprimento de onda máxima. Dizem que o comprimento de onda máxima é 5,10 elevado a 2. 2 nanômetros, né? Sim, é nano. Então, vamos multiplicar por 10 elevado a menos 9. E aqui deram 2,89 10 elevado a menos 3. Então, ali a minha conta fica fácil. Então, temperatura vai dar. Posso resolver esses dois problemas. Já sei que aqui vai dar menos 7. Menos 7, quando passa para lá, ficamos com 4 positivo. Já sei que ali vou ficar com 4 positivo, não é? Menos 7 passa para aqui e fica mais 7. Então, mais 7 menos 3 vai dar 4, não é isso? Então, aqui, para facilitar o exercício, eu até poderia considerar 3. Quando eu considero 3, como é que vai ficar? Eu posso fazer 1 sobre 2 vezes 3. Eu já sei que isso aqui vai dar 0,2, não é? 0,2 vezes 3, e isso vai dar 0,6. Então, quer dizer que o meu resultado tem que estar antes de 0,6. Então, tem que ser 5 ponto alguma coisa. Por causa daquela aproximação. E reparem que também o exercício dá-nos aí a primeira alternativa é 1,73. Segunda alternativa de B até E, só temos 5 pontos. Temos 5, temos 7, temos 8 e alguns temos 0. São essas realmente que nós precisamos. Então, chegado aqui, nós não precisamos sofrer, pessoal. O que nós vamos fazer? Nós já sabemos que, olha, o resultado daqui, já que aqui temos 5, temos 7, temos 8, então quer dizer que vai ser 0. Por que é 0? Porque o número que está em cima é maior que o número que está embaixo. Então vai ser 0,578. Está mais claro. São essas técnicas que eu estava a falar lá, né? Que você não vai precisar andar a calcular. Isso é só pensar, olhar e pensar. Então, continuando com o exercício, já que temos isso aqui, quer dizer que isso aqui vamos deslocar 3 unidades. Vem subtrair aqui 3 unidades, fica 1. Quer dizer que vai vir mais um lá atrás. Então, ficamos com 5, 7, 8, 0 Kelvin. Esta é a nossa alternativa correta. Então, é isso, né? A alternativa correta, como eu estava a dizer aí, é a alternativa B. B é a alternativa correta. Ok? Vamos passar para o exercício a seguir, número 19. Vamos passar para a questão número 19. A questão número 19 parece é um pouco de teoria. Sobretudo, vamos lá ver, né? A questão número 19 diz assim: num processo de transmutação natural, um núcleo radioativo de urânio 238, isótopo instável do urânio, se transforma num núcleo de tório. É tório isso aí, 234. Isótopo do tório, através da reação nuclear. Então temos aí a reação nuclear. A reação nuclear é esta, 238. Aqui temos 92. Dizem que ele reage formando o tório 234. Aqui 90. Mas um certo núcleo X que nós não conhecemos. Está bem. Por sua vez, o núcleo filho tório, que também é radioativo, transmuta-se num outro núcleo do elemento protânio através da radiação nuclear. Qual é a radiação nuclear? O mesmo tório
234,90 reais forma o quê? O PA, né? Não sei qual é o nome disso aqui, está tudo bem. 234 também, 90, mais o Y. Então, o que o exercício quer agora? Então, o exercício diz assim: o X da primeira reação nuclear e o Y da segunda reação nuclear são, respectivamente. Eles querem saber essas duas partículas, que tipo de elementos são esses, tipo de elementos químicos são esses. Sendo que o urânio, ele transmutou-se formando essas duas partículas filhos, não é? Essas duas partículas filhos. E aqui, por sua vez, o mesmo tório que lá foi originando, ele voltou a transmutar-se, assim formando essas duas partículas filhas. Mas nós já sabemos que aqui tem que haver conservação de número de massa e número atômico. Número atômico e número de massa tem que haver conservação. Em outras palavras, estamos a tentar dizer o quê? Que quando aqui ele é fragmentado, o somatório de número de átomo ou número atômico tem que dar ao número atômico do núcleo mãe. E também o somatório de número de massa, neste caso, estamos a falar do número que vem em cima, o seu somatório também tem que dar o número de massa do núcleo mãe. Então, sendo assim, eu já sei que aqui eu tenho 234, aqui também tem 231. Quando é que falta para dar aquilo? É zero. Aqui embaixo também tem 90, 90. Então, quando é que falta? Zero de novo. Ali em cima, tem 92, aqui tem 90. Então, quando é que falta? É 2. E ali em cima tenho 238 e 234. Então, quando é que falta? É 4. Mas que tipo de partícula é aquela que nós temos lá em cima? Essa aqui chamamos de partícula alfa, ou hélio. Alfa é a mesma coisa. Partícula alfa. E aqui sabemos que isso aqui é fotão. Em outras palavras, gama, partícula gama, radiação gama. Sim. Então, vamos lá procurar as nossas alternativas. Sobretudo, tem que obedecer como é que chama? A sequência. Tem que começar do X para Y. Então, temos aí a alternativa A, uma partícula alfa e um fotão de raio gama. Está mais claro. X é uma partícula alfa e o fotão, né? Gama, em outras palavras, chamamos de fotão. Porque não possui massa e nem possui o que é aquilo ali, como é que chama? Assim, este número de baixo quer dizer quantos elementos nós temos. Então, isso aqui, fotão, é como se fosse uma radiação gama. Nós sabemos que radiação é como se fosse o quê? Uma certa energia, né? Uma certa energia. E aqui, essa é diferente. Essa é uma partícula. Porque até, se nós conseguimos ver, temos 4 lá. O 4 que é o número atômico. Em outras palavras, é a massa daquele átomo ou daquele elemento. É a massa. E este aqui não tem massa, portanto é uma radiação. Fotão. Obrigado. A alternativa correta é a alternativa A. Ok? Vamos passar para a questão a seguir. Número 20. Número 20 diz assim: um contador, não vou dizer o nome, não sei muito bem ler inglês. Fiz curso de inglês e, sobretudo, sabes como é que é? Físicos não entendem muito disso, mas ok. Indica que a intensidade da radiação beta emitida por uma amostra de determinado elemento radioativo cai pela metade em cerca de 20 horas. Então, dizem que cai pela metade em cerca de 20 horas. O que nós entendemos sobre isso aí? Podemos fazer a leitura ou a representação esquematizando, fazendo um gráfico, não é? Nós sabemos que isso aqui estamos a falar de radioatividade, decaimentos de elementos radioativos, não é? Decaimento de elementos radioativos. Então, em outras palavras, são os elementos que precisam, né, que não estão estáveis. Então, para elas se estabilizar, eles precisam absorver uma certa radiação para poder se estabilizar. Então, vamos supor que o elemento seja este aqui.
Mas o que diz o exercício? O exercício diz que ele reduz-se a metade num certo tempo do quê? De 20 horas. Quer dizer que a metade dele, que é mais ou menos aqui, ele reduziu-se a metade dentro de 20 horas. Quer dizer que aqui o tempo conta em horas. Então, se ele reduziu a metade num certo intervalo de 20 horas, quer dizer que o 20 horas é tempo de minha vida. Por que tempo de minha vida? Porque minha vida é o tempo necessário para um certo elemento reduzir-se a metade. Então, sempre o primeiro tempo que ele reduz a metade chamamos de minha vida. Ou em outras palavras, chamamos de o que é mesmo? Período. Período, sabemos que é tempo que ele precisa, né? É o tempo necessário para ele desintegrar-se a metade. Então, chamamos de período. Então, aqui, vamos supor que aqui temos a massa inicial e aqui temos a massa que foi reduzida à metade. Mas o que o exercício nos pede? Vamos lá ver qual é o pedido do exercício. A fração aproximada do número inicial de átomos radioativos dessa amostra que se terá desintegrado em 40 horas. Então, 40 horas é mais uma metade, não é? Porque ele vai contar de 20 em 20. Se o período é 20, quer dizer que ele conta de 20 em 20. Então, ele de novo vai desintegrar-se, 60, porque ele conta 20 e 20, depois 80, 100, por aí em diante. Mas nós só precisamos daqui até aqui. Quer dizer que aqui ele de novo reduz a metade aquela fração. Então, quer dizer que vai ser inicial sobre 4. Então, eles pedem a fração que ele vai levar daqui até aqui. Ou não, do inicial até aqui. Quer dizer que a fração que ele vai levar do inicial até aqui é uma fração de 1 sobre 4, não é? Porque querem a fração... Desculpa, deixa-me ler. A fração aproximada do número inicial. Querem a fração aproximada do número inicial. Então, é menos de 1 sobre 4. Sobretudo, nós podemos calcular isso aqui. Se tu achas que, graficamente, pode ter algumas dificuldades, tá bem. Vou ensinar como se calcula. A massa final tem que ser igual a massa inicial 2 elevado a n. O número como é que chama? Número de desintegrações. Sobretudo, sempre que te dão o tempo de meia vida e o tempo final, tu primeiro tem que achar o n. Tu divides os dois. Então, vai ter o n é igual a tempo final sobre o tempo de meia vida, o período. Então, o tempo final é 40 sobre 20. Isto vai dar, corta 0 com 0, ficamos com 4 dividido por 2, que vai dar 2, não é? Então, aquele 2 é o número de n, podemos substituir aqui. Mas o que o exercício pede? Pede a fração, em outras palavras, pede a massa final, sobretudo com a diminuição da fração inicial. Então, a massa final vai ser dado por m inicial sobre 2 elevado a 2. Então, esse 2 que sai aqui. Então, massa, vou continuar aqui, pessoal. Massa final será dado por m inicial sobre 4. Então, esta é a fração da massa final que terá desintegrado 2 vezes 1 sobre 4. E a nossa alternativa possível é B, 1 sobre 4. Essa é a alternativa correta. Número 20, a alternativa correta, volto a dizer B. Ok? Vamos continuar. Agora vamos para a questão número 21. Questão número 21 que diz? Diz que uma onda sonora propagando-se no meio fluido, com a velocidade de módulo 1440 metros por segundo, sofre uma reflexão entre duas barreiras, de modo a formar nesse meio uma onda estacionária. Se a distância entre os dois nós consecutivos
dessa onda estacionária é de 4 centímetros. A frequência da onda sonora é... Muito cuidado com esse exercício. Pessoal, muito cuidado com esse exercício. Esse exercício nos dá distância. Não vamos confundir distância com o comprimento de onda. A diferença. Eu digo, muito cuidado com esse exercício. Sobretudo, vamos lá tirar dados primeiro. Dados. Temos aí a velocidade é de 1440 metros por segundo. E também nos dão a distância. Dizem que é de 4 centímetros. E um exercício nos pede para determinar a frequência em hertz. Mas nos diz que esta é a distância entre dois nós. Então, se essa é a distância entre dois nós, nós precisamos fazer aquele bem, pode ser o gráfico de seno, pode ser o gráfico de cosseno, nós só precisamos daqueles dois nós só, apenas. Então, nós sabemos que vamos fazer o gráfico de seno, que é mais fácil. O gráfico de seno, somente queremos a parte positiva. Somente precisamos da parte positiva. Sobretudo, esta é a distância. Ou até eu poderia chamar de x, né? Para ser mais fácil, vou chamar de x em metros. Ou não, em centímetros, já que lá dá em centímetros, então vai ser em centímetros. Então, dizem que a distância entre dois nós, este nó aqui e este nó, é uma distância de 4 centímetros. Estamos juntos? Mas nós já sabemos que uma onda é uma distância de que até aqui. Essa distância corresponde a uma onda. Estamos juntos? Uma crista, neste caso. Lambda, digo. Corresponde a uma lambda. Então, se essa é uma lambda, quando é que corresponde daqui até aqui? É a metade da lambda, não é isso? Então, vamos ter 1 sobre 2 lambdas. Tem que ser igual a distância. Então, vamos ter 1 sobre 2 lambdas. Tem que ser igual a distância. Qual é a distância? É 4. Mas já que tem centímetros e nós precisamos em Hz, quer dizer que queremos ele no sistema internacional. Então, temos que colocar também a distância no sistema internacional. Temos que dividir por 100, por causa do centímetro. Esse 100 aqui corresponde a 100. Sobretudo, temos que dividir. Então, quando ele passa para cima, fica negativo, não é? Então, lambda será igual. Este 2 está a dividir, quando passa, vai multiplicar. Ficamos com 8, 10 elevado a menos 12 metros. Já temos o comprimento de onda. Já temos o comprimento de onda. Temos a velocidade. Agora já podemos determinar a frequência. Podemos já determinar a frequência. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Queremos o quê? Frequência. Então vamos ter o quê? Velocidade é igual ao comprimento de onda. Já que queremos isso aqui. Isso aqui está multiplicado, quando passa vai dividir. Então temos aí 1440 sobre 8 que 10 elevado a menos 2. Mas nós já sabemos que aqui é a mesma coisa que 12 vezes 2. Estamos juntos? 144. Aquilo é a mesma coisa que 12 vezes 12 vezes esse 10 aqui. Sobre 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2. 10 elevado a menos 2, não é? Então, a frequência vai dar. Dividimos aqui, ficamos com 3. Dividimos aqui, ficamos com 6. 6 vezes 3, então ficamos com 3 vezes 6 vezes 10 elevado. Esse menos 2 passa para lá, esse 10 elevado a menos 2 passa para lá com este 1, passa a subir, a somar, não é isso? Então, ficamos com 1 mais 2 vai dar 3. Ficamos ali com 3, então isso é igual. 3 vezes 6 vai dar 18. Então 18 com este aqui, isso aqui é a mesma coisa que 1000. Porque o expoente é positivo, é a mesma coisa que 1000. Então podemos colocar 0, 0, 0. Em outras palavras, temos 18.000 Hz. Qual a alternativa correta? E a opção E. Então a opção E é a alternativa correta do nosso exercício. Número 21. Agora passemos para o número 22. Sobretudo, o número 22 nos pede para passar para a questão a seguir. A questão a seguir que é número 23.
Então, pessoal, se ainda não passou, vai ter que repetir o vídeo. Tem que ganhar tempo, né? Temos que ganhar tempo. Agora estamos a passar para a questão número 23. Questão número 23. Vamos lá? O que diz questão número 23? Questão número 23 diz assim: qual é a energia em eletrovolts de um fóton proveniente de uma fonte luminosa que emite um fluxo luminoso monocromático de 400 nanômetros? Então, nos pede energia em o quê? Em eletrovolts, sendo que o exercício nos dá comprimento de onda. Nós sabemos que a energia de cada fóton aqui é igual comprimento de onda vezes a frequência. Sobretudo, temos que procurar a expressão correspondente à frequência, que é velocidade sobre comprimento de onda. Todo mundo já sabe disso. Ok? Vamos continuar. Então, parece que já podemos substituir os dados. Já que o exercício pede a energia em eletrovolts, quer dizer que eu preciso que a minha constante de Planck esteja também em eletrovolts segundo, para que me facilite a resolução do exercício. Por isso que ali vamos ficar com 4,14 10 elevado a menos 15. Essa é a constante de Planck em eletrovolts. Vezes o que? 3 de 10 elevado a 18. Sobre comprimento de onda, que é o que? 400 nanômetros. Mas eu já disse no vídeo anterior que sempre que você tem dois zeros e um nano, coloca logo 10 elevado a menos 7 para não levar muito tempo. Estás na sala de exame, tu precisas ganhar tempo. Então, a forma de ganhar tempo é isso aí mesmo. Chegando ali, vou ensinar uma matricada para calcular uma divisão com números com vírgula. Aquilo se difere da multiplicação. Sobretudo, o que você vai fazer? Preste atenção. Tu vais dividir o número que está em cima. Ponto número 1. Tens 4,14. Então tu vais colocar 4 mais 0,14. E depois, quando passa a seguir, vais dividir cada potência por, termo, por 4. Não é? Divide o 4 também. Já sabes que 4 por 4 vai dar o quê? 1. Agora vai ter que vir dividir aqui. Mas como é que nós vamos dividir aquele número com vírgula? É muito simples. Repara o que eu vou fazer aqui. Pegas apenas os números sem vírgulas. Tu tens 14, vais dividir o 14 por 4 apenas. Então vais procurar o número que é possível dividir o 14 com 4. Neste caso seria o 3. Por quê? O 3 é que está. O 3 é que multiplicando com 4 estará próximo de 14, que vai ser 12. Então tu escreve 12 aí, menos. Isto vai dar o quê? 2. Então tu vem aqui e escreve vírgula. Qual é o número que nós podemos multiplicar o 4 para... Ok, aqui isso aqui é pequeno, vamos colocar 0. Para que este número é pequeno em relação ao 4, vamos colocar 0. Então, qual é o número que multiplicando com 4 vai dar o quê? Vai dar 20. É 5. 5 vezes 4 vai dar 20, não é? Menos é 0. Então, tu já tens ali o 3,5. Sobretudo, o exercício, não te esqueça que você aqui passou 2 unidades. Então tem que pegar aquela unidade e de novo passar 2 unidades. Então tu acrescentas 0, 0, 2 zeros. Então vai fazer o quê? 1, 2. Quer dizer que a vírgula passa para aqui. Depois já tem o resultado daqui, tu vens colocar aqui. Não é? O resultado daqui deu 1. Este mais o resultado daqui deu 0,035. Então vai somar isso aqui. Isto vai dar 1,035. Já está. Já está, né? Sim, já está. Então vamos lá ver qual é a alternativa correta. É a alternativa. Desculpa pessoal. Não, ainda falta. Devemos pegar esse resultado aqui, desculpa. Eu apenas dividi este valor. Devemos pegar esse resultado e virmos multiplicar com este aqui. Então, vamos lá voltar para ali. Desculpa pessoal, vou ter que apagar aqui, né? Eu ali apenas só preciso do resultado. O resultado foi isto aqui. Então a divisão disto aqui
me deu aquele resultado. 1,035 vezes 3, aquele 3 lá. Isso aqui primeiro vai dar menos 7. Com menos 7 sai. Ficamos apenas com isso aqui. Não é? Sim, obrigado. Esse 3 aqui vem multiplicar aqui, ficamos com 15, não é? 5 vai 1. Esse 3 multiplica aqui, ficamos com 9. Com este aqui ficamos com 10. 0 vai 1 de novo. Com este ficamos com... Não, desculpa. Esse com este aqui ficamos com 0. Com aquele ficamos com 1. Agora este com aquele ficamos com 3. Depois vamos ter que deslocar quantas casas? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quer dizer que vai dar 0,105. A alternativa correta é a opção B. Não, desculpa, é D. 0,10. Só que aqui vem 3, sobretudo é a mesma coisa. Esse 5 aqui vem sair por causa daqui, porque às vezes ali colocam 5, então é a mesma coisa. 3,10, aqui vem 3, aqui 5, é a mesma coisa. A alternativa é aquela ali mesmo, opção D. Então, como diz o capa desperta, né? Vamos reduzir o exercício à brincadeira das crianças. Ok, mas está a ver que o exame foi muito fácil. Bem, não sei se seja a resolução ou o que, mas para mim eu acredito que realmente o exame foi bem fácil. Até então, ainda não tivemos nenhuma dificuldade. Eu sei que ainda não tiveste nenhuma dificuldade até. Então, realmente o exame foi muito fácil mesmo. E as pessoas que vão entrar nesse ano vão aproveitar muito. O exame foi muito fácil. Sobretudo, como eu falei, nós ainda continuaremos a resolver mais exames, né, dos anos anteriores. Então, se tu estiveres interessado, estás para concorrer, alguma coisa assim, e também para os que não vão conseguir este ano, então, estamos aqui a trabalhar. Estamos a trabalhar, né, matemática física. Para os que querem concorrer para matemática física, seja matemática 1, 2, 3, 4, estamos a dar. Física 1 também, física 2, estamos a lecionar. Então, pessoal, por favor, se você é uma pessoa que ainda tem muita dificuldade de física, então, eu acredito que essa é a instituição correta, né? Essa instituição melhor para ti, para que tu saias aqui com muito aprendizado, muitas técnicas e pronto para matar o exame. Então, pessoal, podemos continuar com a nossa questão. Como eu disse, hoje vamos até número 40. E onde ver? Número 40? Mas não tem mais muita coisa. E como um exame, né? Acredito que foi muito fácil. Então vamos terminar agora. Então chamamos questão número 24. Ok, vamos lá matar a questão número 24. Questão número 24 diz assim. Então, identifique a reação que corresponde à formação do isótopo obtido de 3 formações alfas e 2 transformações betas menos do torre. Estão a dizer, queremos 3 transformações alfas. Nós não precisamos de muita coisa, só queremos pegar apenas essa parte. 3 transformações alfas. Quer dizer que eu vou ter 3 transformações alfas. Em outras palavras, na minha equação eu tenho que ter uma coisa dessas. Mas 2, não é isso? 2, não é isso? Sim, 2 transformações betas, não é? 2 transformações betas. Mas sempre, eu sei que o beta, ele está dividido em 2 partes, beta mais, beta menos. Sobretudo, quando tu tratares muito desses casos, a desintegração que você vai usar é beta menos. Em todos os casos que você vai encontrar, sempre vai trabalhar com beta menos. A não ser que eles especifiquem, eles falem diretamente mesmo da desintegração. Sobretudo, se for a desintegração beta, é desintegração beta menos. Agora, o beta mais não é muito frequente ele aparecer nas equações, né, cobradas nos exames. E também é bem possível o beta menos aparecer depois da reação ou antes da reação. Quando aparece antes da reação, chamamos de captura eletrão. Né? Quando aparece depois, é aí onde nós chamamos de desintegração beta. Então, eu já sei que no meu exercício eu tenho que trabalhar com beta menos.
Eu sei que o beta tem embaixo menos 1 e em cima 0. Então, a minha equação tem que procurar a equação que me diz aquilo. Então, há casos em que você vai ter que também trabalhar com outros núcleos. Neste caso, o somatório de todos números de baixo tem que ser igual ao número que a partícula mãe tem. E o somatório também de número de massa também tem que ser igual à massa do núcleo daquilo ali da mãe. Não é? É o núcleo, na verdade. É a massa do núcleo total. E o número de baixo diz quantas partículas nós temos lá. Isso aqui chama-se número de partículas. Em outras palavras, quer dizer que nós temos 2 partículas. Esse aqui. Temos 3 partículas alfas. Então, a alternativa que nos diz, isso aí é a alternativa D. Temos 3 partículas alfas e mais 2 partículas betas. A alternativa correta é D. Então, como eu disse, se quer muito mais aprofundar nessa matéria, pessoal, é só vir mesmo para as aulas presenciais, que você vai sair daqui cheio a cambalear da ciência. Chegar a uma fase que a ciência já vai te fazer você cambalear, sair muito bêbado de ciência aqui. Ciência aqui está cheio. Tá bem, vamos passar para a questão número 25. Questão número 25 diz assim: determine a variação de energia interna para que um sistema termodinâmico absorvendo 200 joules realiza um trabalho de 50 joules. É assim, quando se diz que o sistema absorve, em outras palavras, estamos a dizer que ele realizou um trabalho positivo. E também a variação de energia interna tem que ser positiva, porque quando ele absorve, aí é uma variação do quê? É uma variação de volume. E a variação de volume será uma expansão. Por que uma expansão? Porque o gás absorve o calor da vizinhança. Em outras palavras, quer dizer que o gás é que realizou o trabalho. Não é o meio externo que realiza trabalho sobre o gás. E sempre que o gás for ele que realiza trabalho sobre o meio ou a vizinhança, aí nós dissemos que a variação de energia interna é positiva e o gás realizou trabalho. Por isso que o trabalho é positivo, porque houve uma expansão. Então, o volume era menor e depois aumentou. Agora, e também outro ponto. A energia interna é positiva. Por que é positiva? Porque já que o trabalho recebeu calor, quer dizer que houve um aumento da temperatura. Por isso que a variação de energia interna é positiva. Outro ponto também, se o gás ou se o meio realiza trabalho sobre o gás, quer dizer que aí o calor que é ele fornecido é um calor positivo. Sobretudo quando dizem que há uma compreensão. Em outras palavras, o gás faz o quê? O gás cede o seu calor. Aí o trabalho realizado é negativo. E também a variação de energia interna é negativa. Por quê? Se ele realiza um trabalho sobre o meio, quer dizer que ele estava a uma certa dada temperatura muito inferior. E ele teve que ceder uma parte do seu calor. Então quer dizer o quê? Há uma diminuição de temperatura e há uma diminuição de volume. Então, se há uma diminuição de volume, o trabalho realizado é negativo e também a energia interna, a variação de energia interna é negativa. E se ele recebe calor, quer dizer que o meio realizou trabalho sobre ele. Então, a variação de energia ou a variação de calor recebida, também, cedida, é negativa. E no caso, já está com o exercício, está falando de absorção. Quer dizer que ele absorveu uma parte da energia externa. Então, a variação de energia tem que ser positiva. Então, vamos lá, calcular. Nós já sabemos que num carro, toda a variação, né? Aquela parte de frente fria com frente quente, a sua soma tem que ser igual a variação de energia ou aquela parte perdida com o calor que ele, com o trabalho que ele exerce. Em outros casos, que é o trabalho que nós esperamos que o carro faça, não é? Sim. Em outras palavras,
Bem, não seria exatamente, mas é mais um pouco aproximado ou similares a dizer o rendimento que ele fornece, né? Uma certa máquina assim. Sobretudo, nós queremos a variação de energia interna. Então, isso passa para lá. Então, ficamos com a variação de energia interna é igual a calor recebido menos a variação de, menos trabalho realizado. Então, isso vai dar. Aqui já nos deram 200 menos 50. Como eu disse, já que recebe, vai ter que ser positivo. Então, se ele tivesse cedido, a alternativa correta seria menos 50. Sobretudo, já que ele recebeu, então a alternativa correta é B, mais 150. Obrigado. Vamos passar para a questão número 26. Questão número 26 diz assim: no início do século XX, a física clássica começou a ter problemas para explicar o fenômeno físico que tinha sido recentemente observado. Assim começou uma revolução científica que estabeleceu as bases do que hoje se chama física moderna. Então, entre os problemas acima inexplicáveis, neste caso inexplicáveis pela física clássica, ou em outras palavras, mecânica clássica. Estamos a falar de física 1, né? A física do Isaac Newton. Sobretudo, essa física que chamamos de física moderna é essa física que veio revolucionar, né, a história, ou melhor, a própria física. Chamamos de física moderna. Essa física de agora, física do Isaac Newton. E desculpa, física do Albert Einstein. Então, vamos lá continuar. O que diz o exercício? O que pede o exercício? Então, resolvido nesse novo período, pode-se citar a linha A. A indústria eletromagnética, o efeito fotoelétrico e a radioatividade. Não. É assim. A física moderna, bem, é a física que veio revolucionar ou veio tentar explicar o que a física clássica não conseguia explicar. O que a física clássica não conseguia explicar? Que a energia cinética máxima absorvida, ou a energia cinética máxima de um eletrão, ele não dependia do comprimento, mas sim da frequência. E é uma questão que nós tivemos, parece que é nos primeiros exercícios, se não me engano, sim, parece que é por aí, que ela dependia exclusivamente da frequência. E outra coisa, veio explicar também que no fenômeno fotoelétrico, quando um eletrão absorve um fotão, ele é extraído do metal, assim mudando do elétron para fotoelétrico. E esse fenômeno dá-se por consequência do eletrão absorver uma energia necessária de múltiplos positivos de fotões, o que diz o Albert Einstein, que um eletrão não pode absorver qualquer tipo de energia. Ele tem que absorver um fotão necessário de múltiplos inteiros das cargas, como é que chama aquela carga? É carga elementar, né? Carga elementar, que é aquela de 1,6 10 elevado a 19. Então ele tem que absorver uma energia, chama-se quantização de energia. Então os fotões têm que ter uma energia necessária para lhe transportar ou seja, dentro do núcleo, do estado dele para outro estado. Neste caso, absorvendo aquele fotão, e quando ele absorve o fotão, ele pula do estado dele para o outro. Depois dele ficar um certo tempo, ele emite aquela toda energia em forma de radiação. Estamos a falar daqueles fotões que ele absorveu. Então, ele começa a emitir em forma de radiação. Por isso que, em outras palavras, o eletrão, podemos chamar ele, ou ele tem a dupla funcionalidade, dual. Ele comporta-se como onda ou fotão.
ou em outras palavras, onda ou partícula. Onda é quando ele emite aquela radiação. Partícula é quando ele ainda está aí, ele é um eletrão. Ele tem uma certa massa. Desculpa, não tem massa. Sobretudo, por isso que nós dizemos que ele se comporta com dupla, ele tem dupla funcionalidade. Então, é basicamente isso que o Albert Einstein tentava explicar, né? Chamamos de teoria de relatividade, física quântica. Sim, é basicamente isso. Por isso que, sendo, né, tudo aquilo que eu falei, a nossa alternativa correta é a opção E, né, que diz assim: ele tentava, né, explicar, ou ele solucionou a radiação do corpo negro, sim, a radiação do corpo negro, o fenômeno fotoelétrico e a indústria do eletromagnetismo, sim. Então, é essa física clássica. A física clássica trata mais desses três parâmetros. A radioatividade não entra. A primeira lei da termodinâmica, pior ainda até, não entra isso aí. Então, são esses três parâmetros que a física clássica tenta muito mais abordar. São esses que nós estudamos agora. Sobretudo, no ensino secundário, ensino geral, ainda estudam mais essa física clássica aqui. Aquela física do Newton, aquela física antiga. Só que, sobretudo, se tu entras na faculdade, tu irás ver, no primeiro ano irás estudar física clássica. Sobretudo, depois vão te ensinar mais algumas outras teorias, né, que mudaram ao andar do tempo, que é essa física que chamamos de física moderna. Então, nossa alternativa correta é a alternativa E.